Vanguarda Comunidade. E aí, vamos fazer yoga? Uma aula de yoga? Não se preocupe que isso não é assustador. E se for muito estranho para você, aproveite o Vanguarda Comunidade desse próximo domingo. Eu vou acompanhar um trabalho que o Vitor Caruso faz em São José dos Campos, exatamente trazendo consciência para o corpo, né, Vitor? A importância do yoga para a gente tomar conta da gente. Muitas vezes as tensões levam a gente para um canto, as emoções, o estresse do dia a dia, do trabalho, cuidar de família, pagar as contas. A pessoa fica parecendo uma folha solta ao sabor do vento. Como é que eu consigo trazer isso para o centro e tomar conta de mim? O yoga pode contribuir com isso? Contribuir. Eu posso usar o corpo e a respiração como ferramenta para trabalhar o processo de atenção, concentração e transformação da pessoa. Respiração também. Respiração também. Puxa vida, como é importante respirar bem, né? Para que a gente possa ter a circulação, para que a gente possa ter o processo de purificação, para que a gente possa ter o processo de energização do corpo. Se eu tentar fazer movimentos e não estiver respirando direito, esse movimento perde intensidade e perde força. Se eu tenho a condição de respirar plenamente, os meus movimentos têm força, têm intensidade, têm energia na sua... E isso eu levo para o resto da minha vida, eu levo para as outras atividades, para o meu trabalho, para a minha relação com os filhos, para tudo que for. Eu estou aqui, não é à toa, não. O Vitor é uma pessoa importante no Brasil. Ele é o único professor que dá aula dessa técnica aqui, ó, Ashtanga Yoga. Eu já ouvi falar em vários tipos, Hatha Yoga e outros nomes de yoga. Você é o único... Por que é tão difícil dar uma aula desse tipo de técnica? Que especificidade ela tem? Sim. O Ashtanga Yoga existem outros professores. O que eu sou único no Brasil é o professor autorizado pela linhagem ligada aos criadores e ao seu principal aluno, que é o Lino Miele, que é o meu professor. Tá. Né? E isso é um processo que pedagogicamente foi desenvolvido para avançar o aluno numa dimensão muito superior do que uma pedagogia solta ou uma não pedagogia do processo de yoga. Por isso o Ashtanga Yoga é tão especial. Quer saber mais a respeito do Ashtanga Yoga, da prática do yoga, dos benefícios que isso pode trazer? Nessa conexão que estamos tentando fazer entre ciência e espiritualidade, assista o Vanguarda Comunidade desse próximo domingo. Estarei conversando com Vitor Caruso e várias alunas dele também que estão dando aqui os depoimentos a respeito dos impactos que o yoga tem trazido para a vida delas. No próximo domingo. Até lá! Vanguarda Comunidade. Olá, seja bem-vindo a mais um Vanguarda Comunidade. Aqui a gente gosta muito de falar a respeito de temas que a gente sente que podem ajudar você a ter uma qualidade de vida maior. E a gente tem certeza de que o assunto que vamos tratar hoje também pode te remeter a uma dimensão um pouco mais delicada da tua vida e com certeza que te projeta para um futuro melhor. Estamos falando aqui dos cuidados com o corpo, dos cuidados com a mente, dos cuidados com a espiritualidade. Eu vou conversar hoje com uma pessoa que possivelmente você já conhece, você que gosta do Vanguarda Comunidade, o Vitor Caruso, já esteve conosco algumas vezes no programa, mas lá dentro do estúdio, né, Vitor? Estava com uma vontade de visitar o teu cantinho, o local em que você ajuda as pessoas a se tornarem melhores. Eu estou vendo que atrás aqui de você tem... lindo esse painel aqui, gostei muito, é um tecido, né? Sim. Estou vendo aqui. Me mostra aqui, por favor. Chega para cá, que daí... O Udo consegue mostrar você melhor, me explicando o que é cada um desses movimentos. Olha só, se a pessoa chegar nisso daí, já está bem de vida, né? Essa aqui é uma sequência pedagógica de movimentos do corpo para mobilizar o nosso sistema energético, o sistema que nos dá vida, que sustenta a vida no corpo físico. E aqui tem uma pedagogia estrutural de como eu posso gradualmente ir melhorando e aperfeiçoando esse fluxo do corpo. Ou seja, não é de uma hora para outra que eu consigo fazer tudo isso daqui, é aos poucos. Aos poucos. É que nem um abecedário, mas você vai aprendendo as letras aos poucos. Tá vendo umas letras estranhas aqui? Tá vendo? Essas letras todas diferentes aqui. O Vitor Caruso é professor e instrutor de yoga e ele, no Brasil, é o único professor autorizado a trabalhar com... Aqui eu não estou vendo a palavra certa, mas é esse... Ashtanga, é isso? É isso, o Ashtanga Yoga Research Institute, que é do Lino Miele, o principal aluno do Pattabhi Jois. O que é Pattabhi Jois? Pattabhi Jois é o co-criador da pedagogia, do método lá na Índia. Nessa sequência? Nessa sequência. Então existe por trás disso aí uma lógica. Existe uma inteligência incrível da parte sutil e energética do corpo.
E o Lino Miele, o Lino Miele é o italiano que estudou mais profundamente junto com o Patabi Joyce isso. E no Brasil ele regulamentou um aluno autorizando para ensinar. Que é você. Que sou eu. Por isso que nós estamos aqui, para falar a respeito disso. Daqui a pouquinho, a gente vai ver ele na prática, dando aula para algumas pessoas, e eu vou conversar com essas pessoas para dizer qual o impacto disso tudo aí, que aparentemente para você que está em casa agora, tem algum tempo já não faz atividade física, é você perceber que tem um detalhe a mais nessa mera atividade física, é ir além da pura movimentação do corpo. Tem uma lógica por trás de cada um desses movimentos, né? E onde é que entra a respiração nisso? A respiração é o motor, é onde você faz com que esse fluxo possa intensificar a sua fluidez. Então eu preciso trabalhar muito bem essa respiração para que essa energia tenha esse motor impulsionando para todas as células. Chegar a todas as células do corpo. Tem gente que tem rinite, sinusite, problemas respiratórios, asma, bronquite. Especialmente no inverno. Desde a infância. Especialmente nesse tempo agora de inverno. Isso aí seria um remédio bem interessante, alternativo? Eu posso te falar uma coisa. Cura completa. Cura completa. Cura completa. Tá vendo? É o teu caso? Tem aí problemas de gripe o tempo inteiro, então de respiração, asma, bronquite, e yoga pode ser uma cura completa. Aliás, essa questão das terapias alternativas ou complementares, não gosto da palavra alternativa não, porque não tem nada de alternativo. É integral, é completo. Está sendo estudado exatamente nesse fim de semana, primeiro fim de semana aqui de julho, no Congresso Internacional do Rio de Janeiro, está sendo realizado agora no Rio de Janeiro. Grandes nomes do mundo inteiro estão no Rio de Janeiro falando sobre essa conexão entre ciência e espiritualidade. Acho que está chegando o tempo da gente perceber que não tem como separar uma coisa da outra, né, Vitor? Exato, eles não são separados. Isso é uma visão muito antiga, se eu tento separar os dois. Né? E os dois se beneficiam um do outro. E os dois ganham importância quando cada um sabe a sua contribuição. Então, por exemplo, a questão da medicina, do remédio, do remediar, é um determinado papel. Agora, a questão do trabalho, da construção da saúde, é outra coisa. Porque eu vou falar em construção de hábitos, eu vou falar numa nova reestruturação do indivíduo. Aí eu tenho as práticas de terapias que são chamadas complementares, que é o processo de saúde, construção da saúde, é um outro trabalho. E a espiritualidade na construção do indivíduo, papel fundamental. Inclusive, eu estou vendo você numa foto aqui, você está todo entortado, tem um cara dando uma pressão em você. Quem que é esse cara aí? Então, essa é uma foto para mim muito importante, histórica, porque é um registro, né, do relacionamento meu com o meu professor. Esse é o Lino Miele. É o Lino Miele. Então, é um dos maiores nomes da história do yoga de todos os tempos. De todos os tempos. Porque, assim, se a gente estudar o registro dos livros históricos de Hatha Yoga, talvez o livro e o trabalho do Lino Miele, junto com o professor dele, o Patabi Joyce, seja um dos livros mais importantes da história do yoga no mundo. E você fez a tradução desse livro? Eu fiz a tradução desse livro para o português. Legal. E ele, nesse momento, ele está fazendo os ajustes de um trabalho numa determinada postura comigo. Legal. Vamos fazer o seguinte. No próximo bloco, a gente vai trocar de ambiente. Esse lugar aqui é uma delícia, é a entrada aqui da casa, né? Se bem que tem uma entrada anterior, que é a cozinha, que é ali onde você faz umas coisas diferentes, saudáveis. A gente vai daqui a pouco para o local onde ele dá a aula. Eu já vou adiantar aqui, então, no primeiro momento do programa, o bate-papo que eu tive com uma das alunas. Qual o impacto disso tudo que é feito com a mudança de padrão respiratório, uma atitude nova diante do corpo, diante da vida, diante da mente, das emoções, na vida, no cotidiano da gente. Aqui começou com uma curiosidade. Um domingo, eu passando aí na frente com minha filha, e eu estava procurando alguma atividade diferente, que eu já tinha cansado de fazer musculação, pilates, eu gosto de novidade e desafio. Aí, passando em frente, eu vi a placa, tirei foto, e no dia seguinte, na segunda, liguei e me formei. Só 3 meses que eu estou. O que já mudou na tua vida em 3 meses? Muito. Até eu fiquei 1 mês afastada, mas eu vim e falei com ele que só a gente praticando, para a gente ver, a gente sente no corpo, no dia a dia, as mudanças. A flexibilidade que a gente ganha, o sono melhora, a disposição, tudo. E o que isso impactou em termos emocionais na sua vida?
Então, eu sou muito ansiosa e já tenho problema de saúde por já ter infartado, e a ansiedade não é legal para mim. Então, os médicos sempre falam para mim fazer terapia, alguma coisa, mas eu procuro alguma coisa que me dê prazer. E aqui eu estou conseguindo. Para dormir, o sono vem mais rápido, acho que o cansaço, eu não sei, porque aqui a gente trabalha também a mente. A gente aprende a respirar e o controle também, de se entregar no exercício e não estar com o pensamento fora, igual a gente fica em outros. Estamos de volta com o Vanguarda Comunidade. Já acabou de falar aqui nesse ambiente. Aqui, então, é a sua sala de prática. Sala de prática, né? O Vitor Caruso está dando uma aula hoje aqui de, eu diria, sabedoria da vida, Vitor. Aliás, você tem uma abordagem que usa um termo que também é muito falado pelas filosofias, o Kaizen da vida. Em que ele se encaixa dentro dessa proposta que a gente acabou de falar no primeiro bloco? Vamos dar uma mexida na nossa vida? Vamos espiritualizar mais a matéria do que materializar o espírito? Né? Fazer essa inversão? Faz sentido o Kaizen? De que maneira dentro dessa proposta? Sim. A origem da palavra Kaizen, Kai tem a ideia de continuidade. E o Zen, ela é traduzido como melhoria, e por isso é utilizado nas empresas como melhoria contínua. Isso. Mas o significado da palavra Zen é muito mais profundo. A palavra Zen está ligada a uma profunda realização e paz. Eu gosto de relacionar a palavra Zen com excelência. Então o Kaizen seria um caminho contínuo na busca da excelência. A terapia da excelência. E por isso que eu costumo chamar terapia da excelência. Por quê? Porque todos nós podemos fazer esse tipo de trabalho, onde nós vamos trabalhar os degraus necessários para estarmos melhores. No que? Fisicamente? Também alimentar, na parte emocional, planos, área de estudo, espiritualmente. Financeiramente. E aí conseguir estabelecer um processo de medição e atuação. Esse é o ponto fundamental. Atuação. Nós vamos determinar quais são comportamentos mensuráveis e palpáveis nesse processo de melhoria. E aqui está a grande diferença, porque o que acontece? A gente sai um pouco das teorias, das filosofias, que são, às vezes, muito intangíveis, e vamos para um processo direto, mensurável, tangível, de verdadeira transformação. Por isso que dá tanto resultado. Tá vendo? Você acha que a gente está teorizando, está falando... Você já viu no fim do primeiro bloco a fala de uma pessoa que está tendo aula aqui e conversou com a gente a respeito dos impactos, do resultado disso na vida prática dela. Não estamos falando de algo filosófico, algo nas nuvens, mas é algo que pode ser colocado em prática agora, né? Exatamente. E ao ponto de que as pessoas têm cadernos de anotação, de acompanhamento e medição das suas melhorias. Então, nós fazemos dessa forma porque ela tem uma forma concreta de perceber que está melhorando. Então, não tem engano, porque existe o auto-engano da pessoa achar que está melhorando, né? Não, o caso é mensurável para ela ter certeza disso. Vamos usar uma metáfora aqui, que eu acho que pode ser interessante para você que está nos assistindo, a questão da escada. Pensa numa escada, você subindo degrau por degrau. Faz sentido pensar que cada etapa tem um degrau nessa ascese, nessa caminhada? E quando aparecem as resistências? As resistências são trabalhadas de acordo com cada obstáculo. A gente vai esmiuçar. Eu vou dar um exemplo assim, que pode parecer até muito minucioso. Mas, por exemplo, eu chego a trabalhar, às vezes, para medir, eu medi o peso do meu corpo. Aí depois, medir o peso do meu corpo era algo que eu cheguei no meu peso. Aquilo estava ok. Então chegou, você atingiu o objetivo. Não, eu posso mensurar melhor. Eu comecei a medir a porcentagem de músculos do meu corpo. Eu comecei agora a me exercitar para mexer com aquela porcentagem de músculos. Mas tem gente que não tem tempo de ficar fazendo essa medição, esse tipo de coisa. Muito simples, às vezes. Às vezes é uma balança na entrada do banheiro. Você pisa nela, vê o número e depois vai tomar banho. Então, não necessariamente requer mais tempo. São pequenas coisinhas que a gente pode fazer, grandes mudanças na vida. Essa mudança que você fala, a grande mudança, começa com uma pequena mudança, então. Sim. Somatório de pequenas mudanças me coloca em condições de fazer grandes coisas. Isso. Eu posso associar hábitos, né,
Por exemplo, o hábito de raspar a língua. A pessoa pode botar o hábito de raspar a língua antes de escovar os dentes. Então, mas eu não lembro de raspar. Não, mas põe o raspador de língua junto com a escova de dente. Então, você pode associar hábitos. Né? Porque tem pessoas que associam para o negativo. Para o negativo. Vão, né, vício, muitas vezes. Cigarro com café. Ela vai lá e associa os dois. Né? Então, não, eu posso associar para o lado positivo. Né? Aí eu posso acordar e caminhar. E está associado o fato de eu acordar e fazer uma caminhada. Eu posso criar outros tipos de associação que vão criar uma bola de neve positiva. Já ouvi gente falar assim que parou de fumar e ficou mais irritável. Ficou mais brava, ficou mais incomodada com os atritos do dia a dia. Esse atavismo com o abandono de um vício pode ter uma repercussão positiva no caso da adoção de novos hábitos? Sim. Eu tenho um caso na literatura do Kaizen, de um psicólogo americano, que a mulher tinha um problema de saúde, todo médico falava, não, você precisa se exercitar, você precisa cuidar da alimentação. E ela não aguentava mais, porque ela já tinha uma rotina. Aí esse psicólogo chegou, você assiste televisão? Sim, eu chego cansada, tudo, eu gosto de assistir esse programa de televisão. Posso te pedir para caminhar no mesmo lugar, só durante os intervalos do programa? Aí ela falou, pode. E ela começou isso. O primeiro movimento dela foi, durante o compromisso dela, durante o intervalo do programa, ela ia caminhar no mesmo lugar. E daquilo, ele foi mais um pouquinho. Essa mulher começou a perder peso, virou uma corredora. Olha mas cada passo de cada vez. E ela começou caminhando no intervalo. O Vanguarda Comunidade tem 2 intervalos. Então, você, caso queira, comece a caminhar durante os intervalos do Vanguarda Comunidade. Se você está na cozinha, fica caminhando ali, de olho na televisão, que já começa o próximo bloco, né? Esse é o Vitor Caruso falando sobre como a gente pode começar uma atividade que, de repente, tem resistência, mas vamos vencer as resistências, vamos partir para a conquista de nós mesmos. É para isso que a gente tem um corpo e tem que assumir o controle desse corpo, não deixar que os vícios, não deixar que as distrações do cotidiano nos levem para outra área. Vamos ouvir outro depoimento de uma pessoa que pratica yoga aqui. E o que já mudou na sua postura, na sua atitude diante da vida? Mais firmeza, acreditando mais em mim mesma. Eu acho que saí de quadros depressivos que eu estava. A autoestima mexe muito com a autoestima. E a gente encara a vida de uma forma muito mais forte. O que mudou no teu padrão respiratório quando você descobriu que você tinha que ter disciplina com o teu corpo, com a tua postura? Eu percebi que vocês respiram fortemente. Eu respirava errado, ainda tem muito para melhorar, mas quando você respira certo, você fica muito mais consciente, muito mais presente. Fica mais, como o Vitor sempre fala, né? Atenção plena. Então você fica no seu momento, com a consciência, com a respiração, você fica muito mais focada. E aí tem vários cursos que o Vitor dá, né, de mindfulness que a gente aprende, yoga terapia. Então é um resumo. E aqui a gente tem a teoria e a prática. O que, na sua opinião, merece ter como conceito de saúde integral? O que é saúde integral diante de todos esses esforços que vocês fazem aqui? Primeiro, a consciência, né, do que está se passando com a gente. E depois a disciplina de ter novos hábitos, né, mais saudáveis e manter aquilo na sua rotina, independente do que você esteja passando naquele momento. Né? Acho que mais a questão de trabalhar a disciplina mesmo e seguir em frente. Nós optamos por começar esse bloco já com mais um depoimento de quem está fazendo essas aulas. A gente percebe que tem uma linearidade nesses testemunhos, vamos dizer assim, de mudança de atitude diante da vida. Esse é o impacto, eu diria, talvez mais forte que a prática de uma mudança de atitude, de comportamento provocada pelo yoga pode trazer para as pessoas mais rapidamente? Sim. Já para quem espera resultados mais imediatos. Nós estamos falando de expansão de consciência. É como se expandisse o horizonte da pessoa. Então ela consegue enxergar antes, até um determinado ponto. A hora que faz um trabalho e essa consciência, o horizonte começa a expandir, ela percebe que o universo dela é um pouco maior. E nesse sentido ela começa a fazer mudanças, já que ela encara esse universo de uma maneira maior.
Então, antes ela não enxergava naquele horizonte restrito dela o impacto que ela tinha com uma alimentação ruim. E nesse novo horizonte ela começa a perceber que a alimentação pode ser melhorada. Naquele horizonte anterior, a fala dela era uma fala com muitas palavras de violência, com palavras negativas. Nesse horizonte expandido, ela percebe que a fala dela pode ser aperfeiçoada, pode ser melhorada. Então, o processo da prática, apesar das pessoas olharem muito para o corpo, olharem muito para o alongamento da prática, o trabalho fundamental é esse trabalho de expansão de consciência. Eu sei que você faz também atividades dentro de empresas e levar muitas vezes conceitos desses para um ambiente corporativo que é mais competitivo, que é mais individualista, muitas vezes, é um pouco mais complicado. Mas conheço pessoas que, ao longo de um bom tempo de atividade, adquiriram ou exercitaram e amadureceram algumas características, alguns valores, que fizeram com que elas tivessem vida longa na atividade profissional. Eu citaria 2 e gostaria que você falasse a respeito deles. Resiliência e flexibilidade. Para acompanhar mudanças de chefia, acompanhar mudanças de equipe, envelhecimento de um processo e adaptação para um novo. E aí, o que o yoga pode ajudar nesse ponto? A capacidade de você abrir-se para o novo, como a expansão de consciência te traz coisas novas, ela te cria a condição de aprender para o novo. Então, nós temos hoje, por exemplo, uma situação de um mercado de trabalho completamente revirado, no sentido de novas tecnologias e novos empregos, e os antigos empregos sendo dizimados, né? Os que nem existem mais. Que se fala em ruptura, né? No termo do mercado. Então, a capacidade de adaptação, resiliência, flexibilidade a essa nova situação se dá mais fácil naquela mente que está aberta ao novo. Então, eu preciso também fazer a minha parte. Exato. Agora, você pegou pesado ali no pessoal, na hora que põe nas costas, põe a mão lá, ai, dá uma olhadinha nessa imagem aí, ó, a pessoa, como é que sobrevive um negócio desse assim? Às vezes a pessoa, você só faz isso até onde a pessoa suporta isso. Exatamente. Ali há um processo de adaptação gradual. Então, não há em nenhum momento um trabalho de levar a pessoa fora da zona que ela consegue realizar, consegue executar. Mas o que a gente faz é sempre levar a pessoa até a sua condição de limite. Para quê? Para que eu possa expandir esse limite. Na zona de conforto, o processo de transformação não acontece. Na zona de conforto, nós nos tornamos infantis. O mundo vem até mim. Exato. Na hora que eu consigo atingir meu limite, eu vou até o mundo avançar. Vamos ver a opinião dela depois de levar essa pressão aí. Vamos ver o que está resultando na vida dela. A partir do momento que eu estou aqui em cima do tapete, fazendo as posturas, né, os movimentos, eu lido com minhas dificuldades o tempo todo, né, e o ajuste do professor me ajuda a achar o caminho, né, e aí a partir daí eu vou lidando com meus medos, ansiedade. Jesus amado, a pressão é forte, né? Mas é libertadora, né? Às vezes a vida traz pressões à nossa vida, né? Se não tiver capacidade de enfrentar, fica difícil, né? Eu fico lembrando muitos processos similares aos que as mães têm com os filhos. Às vezes a superproteção. Se uma mãe superproteger um filho, não há musculatura, não há força nessa criança, não há vontade, não há decisão nessa criança. Ela tem que ser treinada. Essa criança precisa se expor, essa criança precisa aprender a perder. Na pedagogia, na psicologia, hoje se sabe essa ideia pedagógica de premiar a todos para não criar diversidade. O que acontece? Aquele que é melhor se esforça menos. E aquele que é pior dentro do grupo, ele continua sem se esforçar, porque ele vai ganhar do mesmo jeito. Então, essa condição de se expor às dificuldades do mundo, às vezes a superproteção impede. Então, por isso, nós precisamos criar processos que nos levem, e aí o Kaizen, a medição, qual é o meu limite nessa condição? Será que eu consigo expandir esse limite? Conseguir me colocar fora dessa zona de conforto para me transformar? Ô Vitor, obrigado mais uma vez pela sua contribuição. Eu vou encerrar esse nosso programa com mais uma pessoa, falando a respeito dos impactos
da prática do yoga na vida diária, cotidiana dela, e o convite que ela faz para você que nos assiste, para também melhorar a sua vida. Um abraço, até o próximo Vanguarda Comunidade. Eu sabia que eu respirava errado, mas ninguém nunca tinha me ensinado. E eu sofria muito com alguns problemas físicos também, né? A questão da rinite, que era uma coisa horrorosa. Como é que ela está agora? Estou excelente. Tem 3 anos que eu não tomo medicação mais. 2015 foi um ano estanque, assim que eu tomei medicação e usava aqueles remédios de colocar na narina o ano inteiro. Depois que eu comecei a prática, aos pouquinhos eu fui deixando. O que se alterou na sua produtividade diária? Tudo, eu tenho ânimo, eu levanto todo dia às 5 horas da manhã. Então, assim, o dia já começa ali com atividade, ou aqui, ou no outro lugar, caminhadas que eu faço também, além da prática, né? Aqui em casa também. Hoje, para você ter ideia, eu tomava 2 medicamentos para pressão. O médico me autorizou, há pouco mais de um ano, eu fiquei só com um, e agora ele me autorizou a tirar o outro medicamento. Vem, aproveita, se dê a chance de experimentar, porque as pessoas falam, isso não é para mim. É para todo mundo, é para qualquer um. O físico está interligado aqui com o espiritual, com o mental. Então, o espiritual também fica mais tranquilo, a coisa conduz. Minha vida é muito mais tranquila. Quando eu vejo durante o dia que eu vou perder o eixo, já faço meu exercício, essa respiração, né? Eu já foco na respiração e, aos poucos, eu vou acalmando e consigo terminar o dia bem.